Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria que, ainda de pé, você abrisse a sua Bíblia no versículo 1 do capítulo 127 do livro de Salmos. Quero estar lendo com você somente o versículo 1. Ok? A palavra do Senhor então diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Senhor, sobre esse fundamento nesta noite, baseado em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, Senhor, aonde Paulo diz que ele, como sábio arquiteto, pôs esse fundamento. E sobre esse fundamento, nesta noite, Espírito Santo, eu quero, Senhor, que o Senhor venha construir, que o Senhor venha edificar-nos como edifício. Abençoa os nossos corações, Senhor. Abre os nossos ouvidos, Pai, para que nós possamos ouvir a Tua palavra. E edifica em nós, por meio dessa palavra, a Tua morada, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Graças a Deus por isso. E domingo passado, eu fui pego um pouco de surpresa, quando o pastor me convidou para compartilhar um versículo na hora do testemunho aqui. E é bom sempre a gente ter algo guardado dentro de nós pelo Espírito Santo que nos foi dado. A Bíblia diz que nós somos o depósito, o bom depósito do Espírito Santo. E naquela noite eu falei sobre 1 Samuel, capítulo 18, onde eu citei acerca da amizade de Jonatas com Davi, a forma como a alma de Jonatas se pegou a Davi por amor, e eles fizeram uma aliança. E naquela aliança que Jonatan fez com Davi, eu disse que ele entregou a sua capa, ele entregou a sua espada, as suas vestes, o seu arco e o seu cinto. E naquela atitude que Jonatas tomou, ele estava colocando Davi como sucessor do seu reino, por causa daquela aliança. E o que me traz atenção neste momento é que quando Deus fez uma aliança conosco em Jesus, Jesus nos entregou o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, calçou nossos pés com a sandália do evangelho da paz, nos deu o escudo da fé e a espada do Espírito. Com essa atitude, o Senhor estava passando a liderança para nós, para que nós pudéssemos dar continuidade. E quando Jonatan se apegou muito com Davi, e Jonatan tinha um filho cujo nome era Mefibosete. O filho de Jonatas, a princípio, não era deficiente, mas na época que mataram Jonatas e o seu pai Saul, as suas amas, quando correram com ali Mefibosete no colo, ele caiu no chão ainda criança e ele ficou coxo, ele ficou deficiente. Não quero pregar sobre isso, é sobre outra coisa, mas eu preciso voltar aqui a esse momento. E Davi usou de benevolência para com Jonatan dentro da aliança. Benevolência significa usou de favor para com Jonatas. E aquele favor, essa benevolência, alcançaria também a casa de Jonatan. Embora eu não disse isso aquela semana, mas vem à minha mente agora, porque Davi lhe usou de benevolência com Mefibosete, que fazia parte da casa de Jonatan. Agora eu entendo que Salmo 37, 25, quando Davi fala que ele era jovem, agora como velho, e nunca viu um justo padecer, nem a sua descendência mendigar o pão. Como Jonatas tinha uma aliança com Davi, a descendência de Jonatas não mendigou o pão. Eu quero dizer que o seu parente, a sua casa é Mefibosete. Você é Jonatan e Davi é Jesus. E por causa da aliança que Deus tem com você em Jesus, Deus usa de benevolência também para com a sua casa. Deus usa de favor também para com seus parentes também.
E eu fiquei muito impressionado com essa palavra que o Espírito Santo daquela noite havia me revelado. E hoje eu estou aqui porque Deus me honrou com essa oportunidade através do pastor. Quando ontem à noite o pastor me convidou para estar pregando. Então eu pensei no meu coração, Senhor, tem um monte de coisas depositadas dentro de mim. Mas eu queria que o Senhor colocasse a mão e o Senhor tirasse algo que pudesse nos abençoar, que pudesse nos edificar como igreja. Então eu fui buscar o Senhor. Só que a Bíblia fala que Deus sabe tudo aquilo que nós precisamos antes de nós abrirmos a boca. Então antes que eu viesse, que eu fosse à presença de Deus, para poder estar pedindo para Ele uma palavra, o Espírito Santo já havia me impelido acerca de uma palavra chamada edificação. E eu fui orar ao Senhor, mas Deus já havia me incomodado muito acerca dessa palavra. E momento antes de começar o culto, absurdamente eu tive uma resposta muito rápida de Deus, através de um período de oração, como eu nunca tive antes na minha história. E exatamente dentro do setor de família, naquilo que eu estava orando, naquilo que eu estava intercedendo. E quando me veio a oportunidade, eu entendi por Deus, meu irmão, muito obrigado. Essa água será bem-vinda. E quando me veio a oportunidade, o Espírito Santo falou bem forte no meu coração ontem à noite acerca disso, acerca de edificação. E a palavra edificação, ela significa construção, significa levantar, significa fortalecer isso. Então eu quero aqui simplesmente textualizar essa palavra edificação dentro do conteúdo família. Talvez se eu pudesse colocar um nome nessa mensagem hoje, eu colocaria Família Projeto de Deus, ou Edificando a Família. Porque hoje em dia tem muitas coisas acontecendo, inclusive no meio cristão, muitas separações, muitos divórcios, muitas brigas entre os casais, filhos, e parece que o nosso lar está na escuridão. Domingo retrasado, quando nós estávamos aqui estudando Apocalipse com o pastor, no capítulo 2, quando ele falou sobre a igreja de Efésio, dentro daquilo que ele explicou, eu entendi que uma igreja ela pode existir nas trevas sem ainda ser luz. Porque aquela igreja de Efésio, ela havia abandonado o primeiro amor, embora ouvia alguns elogios. Então a conclusão que o Espírito Santo trouxe no meu coração é que uma igreja pode existir em trevas, mas contudo sem ser luz ainda. E muitos dos lares cristãos ainda existem em trevas, mas não estão sendo luz. E o ideal é que nós sejamos lares faróis. O ideal é que a nossa vida seja luz para o mundo lá fora, a nossa casa. Então Deus tem preocupado muito o meu coração acerca da família. E como domingo é o culto da família, creio eu que por causa disso o Espírito Santo trouxe essa palavra. Então quando nós lemos essa palavra, aqui no livro de Salmos 127, quando fala se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, significa que se Deus não edificar a sua casa, tudo o que você fizer vai ser em vão. Mas para Deus edificar uma casa, ou seja, construir algo, ou seja, levantar algo, fortalecer algo, Ele precisa de uma base. Por exemplo, o que sustenta o planeta e tudo que há nele? Uma base. E qual é essa base? A palavra de Deus. A Bíblia nos diz no livro ali de Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, que a palavra do Senhor ela é viva e eficaz. A Bíblia nos diz ainda no livro de 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 5, que nós somos pedras vivas. E por que nós nos tornamos pedras vivas? Porque nós vivemos a palavra de Deus. Então Deus ele precisa de uma base para ele poder edificar uma família. E essa base que ele precisa é você. Mas para que você tenha essa base, é necessário que você também construa sobre uma outra base, que de acordo com Efésios capítulo 2, versículo 20, é justamente a edificação do fundamento que tanto os apóstolos como os profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então esse fundamento chama-se Jesus. É por isso que a Bíblia nos fala em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, que quando nós construímos nossa casa, nós temos que construir sobre a rocha, que é Jesus. Mas qual é a base de uma casa? A base de uma casa é a palavra de Deus. E quando aqui fala que em vão trabalham os que edificam, significa, os está no plural,
Significa que é mais de uma pessoa trabalhando na construção, é mais de uma pessoa edificando a casa. A Bíblia nos diz, no livro de Eclesiastes, que é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga no seu serviço. E esse dois, que é melhor ser do que um, está falando justamente acerca do homem e da mulher, do esposo e da esposa, que eles são a base de uma casa, onde eles têm que fundamentar a sua família sobre essa base, que é a palavra de Deus. É por isso que a Bíblia nos fala, ali no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 1, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas mãos. Então, o que eu posso dizer? Que entre construir e derrubar, isso está diante de uma mulher que é sábia ou de uma mulher que é tola, que venha derrubar com as suas mãos. E quando fala-se em derrubar com as mãos, eu tenho sempre no meu coração algo que a gente ouve com os ouvidos, crê com o coração e pratica com as mãos. Então, derrubar com as mãos tem a ver com as atitudes daquela mulher, tem a ver com aquilo que ela vai fazer, porque dependendo da atitude que ela tomar, ela vai destruir tanto ela mesma, mas também como a sua própria família. Aí você me pergunta, mas e o homem? De acordo com a Bíblia, no Salmo 128, a Bíblia fala que o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Então, o homem que teme o Senhor e nos seus caminhos, existe ali tudo aquilo que vai acontecer no seu lar. Só que a Bíblia nos fala em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o homem que anda em temor, ele também é um sábio. Então, tanto o homem sábio, como uma mulher sábia, pelo Espírito Santo, ele vai saber como conduzir o seu lar. Ele vai saber como ali edificar a sua casa, sobre um fundamento. Mas o que é o fundamento? O fundamento é uma base, é um alicerce, onde você pode construir algo em cima, que mesmo que venha vento, mesmo que venha problema, isso não vai destruir a sua casa. Então, quando a Bíblia fala aqui, como eu falei no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Só que se o Senhor não edificar essa casa, que é você, porque de acordo com Efésios capítulo 2, versículo 21, a Bíblia diz que na qual, como edifício bem ajustado, nós crescemos como templo santo de Deus. E ainda diz no versículo 22, que no qual também nós, como casas edificadas, nós somos ali edificados como morada de Deus pelo Espírito Santo. Então, quando Deus, ele edifica a casa, ele edifica uma morada nele, em você, que você torna-se casa de Deus, aí sobre essa base, você tem uma outra base, aonde você vai conseguir edificar a sua casa também. E mesmo como diz ali no livro de Mateus, que venham os ventos, que venham as tempestades, não vai destruir a sua casa, porque ela está firmada sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Mas muitos lares estão fora desse fundamento. E como você vai edificar a sua casa? Você é um construtor. Você, na verdade, é a própria pedra viva, de 1 Pedro 2,5. E como é que você vai construir? Com a palavra do Senhor. Mas você não constrói dizendo, você constrói você vivendo a palavra. Porque quando você vive a palavra, como eu falei aqui, no livro de Hebreus capítulo 4, versículo 2, torna-se viva. Começa a haver vida na tua casa. Então a sua casa está sendo edificada, não é no falar, mas é na sua conduta, mas é no seu viver. É você ser um exemplo para os seus filhos em todo momento. Então nós precisamos edificar a nossa casa sobre a rocha. Eu me recordo, ali no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18, se eu não me engano, Jesus falou assim: Pedro, eu digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei, construirei, fortalecerei, levantarei a minha igreja. Só que sobre essa pedra, é a pedra principal, que é Jesus, porque Pedro seria o fundamento. É por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 3, versículo 10 de 1 Coríntios, ele fala: olha, esse aqui é o fundamento, mas cada um olha como edifica sobre esse fundamento. E sobre o fundamento, que é a palavra do Senhor, tem sido edificado muitas coisas. Mas quando nós decorremos a leitura aí do capítulo 3 de 1 Coríntios, nós vemos que naquele dia, se a obra de alguém for palha, vai sofrer detrimento, mas todavia o mesmo será salvo como que pelo fogo. E a única maneira de nós construirmos um edifício bem ajustado, aonde Deus pode morar através do Espírito Santo, somos nós vivendo a palavra.
Porque Deus, para construir em você uma morada dele, ele precisa de uma base. E a palavra do Senhor é a base. Se você parar para perceber quantas catástrofes, quantas coisas têm passado o planeta Terra, e mesmo assim tem subsistido. Porque lá no princípio de Gênesis, veio a base. Haja, haja a palavra do Senhor. Então a palavra é o que sustenta, a palavra é o que mantém, e é sobre essa palavra que você vai construir um altar, que você vai tornar-se templo de Deus, e que a sua casa será edificada sobre a rocha que é Jesus Cristo. Então quando nós vivemos esse Salmo 127, apenas do versículo 1, se você ler o restante da decorrência do Salmo, você vai ver as conclusões que vem advinda da sua vida ali edificada na rocha que é Jesus Cristo. Porque hoje em dia está muito difícil a gente cuidar de uma família. E se você não vigiar, o inimigo, de acordo com João capítulo 10, versículo 10, diz que o diabo vem para roubar, matar e destruir. E tudo que ele puder, todas as forças que ele puder concentrar para destruir a sua família, ele vai fazer. Mas se a tua família estiver alicerçada na palavra, através de você que é o cabeça, Satanás não vai subsistir. Se a tua família estiver alicerçada através de você também, mulher, que ajuda na liderança do seu lar com seu esposo, como ajudadora, como vaso mais frágil, Satanás não vai subsistir. Porque os dois precisam trabalhar junto, na palavra, na edificação, para quê? Para poder edificar os filhos. Porque nos dias de hoje, embora eu não seja lá uma pessoa muito experiente para falar sobre filhos, mas a gente assiste muita coisa, porque eu aprendi uma coisa. O inteligente, ele aprende com seus erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Talvez de alguma forma eu tive um pouco de sabedoria aprendendo com os erros dos outros. E hoje eu consigo enxergar o quanto é difícil a gente manter uma família no caminho de Deus. De acordo com a cultura judaica, uma criança quando nascia, ao 8º dia, ela era circuncidada. E depois era levada ao templo para ser apresentada. E quando chegava por volta dos 12 anos, que aquela criança seria ali apresentada, ela teria que decorar todo o Alcorão, porque ela tinha que saber falar a palavra. E eram os rabinos da mesquita que tomavam dela disso. Mas eram os rabinos da casa, os pais, que ensinavam os filhos. E é algo tão interessante naquela época, que um jovem estava liberado para casar a partir dos 13 anos, e uma jovem a partir dos 12. Mas antes de tudo acontecia o noivado. A Bíblia nos diz em Mateus que Maria e José estava desposado de Maria. Desposado significa que estava prometido, tinha um compromisso. E o noivado tinha tanta valia como o casamento. A diferença é que a noiva permanecia na casa dela e o rapaz na casa dele. E para ele poder casar, ele só podia casar quando ele tivesse a casa dele pronta. E depois que a casa dele estivesse pronta, ele ia então chamar os amigos e fazer o casamento na sua própria casa. E quando a criança ia crescendo, os pais abençoavam os seus filhos com a bênção que está ali no livro de Números, capítulo 6, versículo 4 e 6. Eu achei muito legal aquilo e eu resolvi fazer isso na minha casa. Abençoar, que resplandeça a face do Senhor sobre a tua vida. Por que os judeus são abençoados, queridos? Porque eles abençoam os filhos deles todos os dias. Mas Alex, isso é costume judaico. Vamos fazer o que deu certo? Diz a Bíblia que era nosso manual de regra, prática e fé. Eis ali exemplos que nós podemos pegar como regra, prática e fazer, para que Deus possa abençoar o nosso lar, meu irmão e minha irmã. Porque o que o inimigo mais tenta é fazer com que nós não edifiquemos a nossa casa. E não é fácil, é um preço muito grande a pagar para você poder edificar a sua casa. Porque os ataques vêm inúmeras vezes contra a sua vida. Mas você precisa entender que Deus tem que edificar primeiramente a sua vida.
E como é que Deus vai edificar a sua vida? Quando você colocar essa palavra como base, para que sobre essa base o Senhor construa para ele um templo. E essa base significa você viver a palavra de Deus. Irmãos, é muito importante a gente não ser só ouvinte, porque é isso que Mateus 7, 24 fala. Aquele que ouve e não pratica é como que constrói uma casa num lugar que não tem alicerce. Vai vir as tempestades, vai vir as ondas, vai derrubar porque está sob areia. Mas o que ouve e pratica é aquele que construiu sobre a rocha. Sobre quem é a rocha? É Jesus de Nazaré. É nessa rocha que o nosso lar tem que estar firmado, meu irmão. E seja lá qual for a dificuldade que passar, o seu lar firmado na rocha. Junto, vocês vão vencer. Junto, nós vamos vencer. Por quê? Porque a família é algo do coração de Deus desde o princípio. Embora eu tenha pouco tempo de experiência como pai, mas eu me lembro que a Bíblia diz que foi Deus que viu que Adão estava sozinho, e o próprio Deus então preparou uma mulher para Adão. E às vezes, muitos querem procurar por si mesmo, em vez de esperar que Deus prepare o marido certo e prepare você para o seu esposo. Eu tenho orado em casa ultimamente para que Deus prepare um futuro esposo para minha filha. Alguém que seja um crente fiel, alguém que seja um crente firme. Não precisa ser rico, mas precisa ser homem de Deus, precisa ter caráter, que tenha o mesmo propósito que ela, que tenha o mesmo pensamento que ela, que ande junto com ela. É por isso que naquela época, os filhos não escolhiam quem casava, mas eram as famílias que escolhiam e já prometiam desde pequena: a minha filha vai casar com seu filho, porque os pais conheciam a família. Hoje não. Hoje eu escolhi casar com a Cris. Eu tive que pedir para o meu pai, tive que pedir para a avó dela, tive que pedir para o tio dela lá em Tariri, derrubei ela no chão de bike, ralei ela todinha, tive que subir o sítio para pedir para a mãe dela. Olha o marido que ela estava arrumando. Vai cuidar da minha filha não, ralou minha filha todinha no chão. Mas eu pedi, irmãos. Eu sentei no sofá de sala, lembro como fosse hoje. Meu pai estava deitado no sofá, eu chamei ele de papai. Eu falei: papai, quero falar com o senhor. Aí ele falou assim: fala, meu filho. Eu falei assim: papai, eu quero me amigar com a Cris. Aí ele falou assim: não, se amigar não, porque você tem mais irmãs. Depois ela vai querer fazer o mesmo que moral tem. Você quer casar, corre atrás da papelada e o pai assina. No dia do casamento, a papelada estava lá no cartório para assinar a documentação. Meu pai, minha mãe, a tia, o tio, o gato, o pintinho, o papagaio. Estava a família inteira, minha e da Cris lá, para assinar. Mas por quê? Eu pedi a bênção do meu pai. Eu pedi a bênção da mãe dela. Não pedi do pai dela porque ela é desaparecido e nós tivemos a bênção. Qual é a conclusão? Nosso casamento é bênção. Ah, mas seu pai e sua mãe não eram crente. Não, e nem eu era crente. Mas de acordo com João 17, Jesus falou assim: olha, eu não oro somente por esses, mas por aqueles que hão de crer em mim por intermédio da tua palavra. Então Jesus, já sabendo que nós seríamos dele, nós já éramos guardados na intercessão de Jesus lá há mais de 2000 anos. Você já era guardado na intercessão de Jesus há mais de 2000 anos atrás. Às vezes você fala: nossa, irmão, passei por tanta coisa, tive sorte nada. Foi fruto da intercessão de Jesus. Pai, não os tire do mundo, mas livra-os do mal. Então Jesus, nós somos fruto da intercessão de Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus sabe aqueles que hão de crer nele e aqueles que não hão de crer. Ele sabe desde o princípio, ele sabe todas as coisas. Por isso, antes de nós sermos crentes, ele nos priva, nos guarda de muitas coisas. Por quê? Porque é como ele falou para Jeremias no capítulo 1. Antes que tu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conhecia. E desde que tu estava no ventre da tua mãe, eu já te escolhi. Então, antes que você se formasse, Deus já te conhecia. E no ventre da tua mãe, Deus já havia escolhido você. E é por isso que você está aqui hoje à noite. Deus escolheu você e deu um dom para você. Você que é casado, você recebeu um dom de Deus. Você que é solteiro e não quer casar, você também recebeu um dom de Deus.
Porque Paulo fala, uns recebem o dom de uma maneira, outros de outra. Tem uns que têm dom para casar e vai casar, tem outros que têm dom para ser solteiro e vai ser solteiro. É por isso que Paulo fala que queria que todo solteiro fosse como ele. Porque o casado cuida nas coisas do mundo, de como agradar a esposa. E o solteiro cuida de como agradar o Senhor, usando o seu corpo em santidade para Deus. Porque o casado, ele não tem a mesma liberdade que o solteiro. Mas a Bíblia diz que nesses últimos dias, aquele que é casado viva como se não fosse casado, para fazer as coisas do Senhor. Então, de uma forma ou de outra, não há justificativas. Mas primeiro, edifiquemos a nossa casa sobre a palavra de Deus. Edifique seus filhos. Meus irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Deus, ele sabe tudo o que faz. Posso falar? Do fórum lá? Deus sabe tudo o que faz. Casado 30 anos. O Senhor, pela forma como me amou, me fez estéril. E eu reclamava muito de Deus. E depois eu entendi que não se tratava, eu entendi que por algum motivo Deus me fez assim. Eu não sei. Porque Romanos 12:2 fala que, né? É tudo pela vontade de Deus. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. E aí fizemos disseminação, batalhando junto com a casa. Não deu certo. E aí fomos para adoção. Em 2018. Uma casa alicerçada, pode vir o que for. O diabo não vai derrubar. Lembre-se de uma coisa. Nós não somos o corpo de Cristo. Nós somos membro do corpo de Cristo. E quando nos reunimos, somos a igreja, que é o corpo de Cristo. Por isso que, quando a gente se une, como igreja, a gente é forte. E aí entramos na adoção em 2018, fomos habilitados, fomos no fórum essa semana. Aí antes de ir no fórum, o Senhor nos deu a oportunidade de adotar a Evelyn. E a gente queria adotar uma pequenininha, de 0 a 5 anos de idade. Fomos no fórum. Sabe o que aconteceu? Fomos riscados do livro de adoção. E nenhum território brasileiro a gente pode adotar criança. Fomos riscados, eu e minha esposa. Fomos proibidos de adotar qualquer criança no território nacional, só se for lá no exterior. Sabe qual foi a justificativa deles? Vocês são velhos. Você tem 51 anos. Porque de repente, quando ela tiver 15 anos, você morre. Eu falei para ela assim: quem te garante que a senhora está viva amanhã? Quem garante que a senhora está viva amanhã? Já vi pais com 22 anos ter filhos e morrer. A única garantia que a gente tem é a morte, mas como que a gente vai viver uma vida projetando no tempo de vida? Não tem como. A vida é isso. A vida é um vapor que sobe amanhecer e desvanece no entardecer. E no momento assim, meus irmãos, fiquei bravo, hein? E a Cris, frena, tranquila. E depois de tudo, a mulher sorriu para nós, quis dar a mão e dar tchau. Eu falei: não vou dar a mão para você. Você me tira do cadastro nacional e ainda quer que eu te dou mão? Fui para casa. Eu e a Cris. Chegamos lá, comentamos com a Evelyn, liguei chorando para minha irmã. Pois Deus veio com refresco. Eu falei: Senhor, se essa é a sua vontade, amém. Seja feita a sua vontade, não importa a dor, não importa o que a gente sofra. O importante é que seja feita a sua vontade. A dor de Jesus estava intensa no Getsêmani, mas mesmo assim ele segurou a onda. Não seja como eu quero, seja como tu quer. Sabe por quê? Deus sabe o meu futuro, irmãos. Deus sabe o que seria de mim, da minha esposa lá na frente. Mas aprove Deus nos preparar isso. Pelo qual motivo eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Antes que isso acontecesse, Deus já nos consolava, nos tornando uma família. E dessa família Deus tem colocado nós, homens, para poder cuidar. Somos nós que temos que cuidar da nossa família. Somos nós que temos que batalhar. A Bíblia fala acerca de Jó. Os filhos dele saíam e todo dia Jó fazia sacrifício pelos pecados do seu filho. Jó pensava assim: vai que eles pecaram contra o Senhor, então vou fazer sacrifício. Irmãos, interceda.
pelos seus filhos. Não desistam deles, não desistam da sua casa. Em primeiro lugar, Deus, depois da sua família, depois do seu trabalho. Não desista da sua família, ame a sua família, cuide da sua família, lute pela sua família. Não deixe o diabo levar eles para o inferno, não. Lute por eles, meus irmãos. Não vai para o céu sozinho. Quando você teve ele, você não carregava para onde você ia. Leva eles para o céu. É por isso que a Bíblia diz que a mulher salvar-se há dando a luz a filho. Mas a luz gestante, não, conhecimento da palavra do Senhor. Salve o teu filho, pregue a palavra insta, chame a atenção se for necessário. Porque é melhor, irmão, você chamar a atenção agora e deixar doer, do que você chorar mais tarde, quando ele estiver lá em outro lugar, estiver para o inferno. Então lute pela família que Deus te deu. Se Deus te deu o dom para ser casado, porque Deus sabe o que você pode suportar. Lute pela tua família, edifica a tua casa, meu irmão e minha irmã, porque a família é um projeto de Deus, a família é a base. O mundo de amanhã depende da sua casa, da maneira como você vai ostentar essa base, essa palavra, depende de você, meu querido. E você talvez pense, Alex, como eu vou fazer isso? Meus irmãos, vou dizer uma coisa para você. No livro de Lucas, capítulo 2, a Bíblia fala sobre Ana. E Ana, ela era uma mulher que, desde a sua virgindade, ela casou com o marido, depois de 7 anos de casada, ela ficou viúva. Está lá em Lucas. E ela decidiu não se casar mais, mas viver para Deus. E quase aos 84 anos, essa Ana, ela servia a Deus com orações e jejuns, dia e noite no templo, e anunciando a vinda do Messias. Sirva a Deus com oração, com jejum, no templo, pagando um preço pela sua família. Vale a pena, é assim mesmo. Para que outros venham sorrir, é necessário chorar. Para que outros possam viver, é necessário morrer. Então nós, pais, temos que morrer para que nossos filhos, nossos parentes possam viver. Porque está na nossa mão, meu irmão. Está na nossa mão, a responsabilidade nossa. Às vezes eu quero ganhar o mundo inteiro lá fora. Não, eu vou ganhar a minha casa primeiro. Mas Alex, é difícil? Não é difícil não. É só pagar um precinho a mais. É só pagar um precinho a mais e Deus vai honrar. Se não fosse assim, ele ia dizer em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e será salvo você e sua casa. Você e a sua casa vai ser salvo. Você só precisa crer, porque quando você crê, você vai fundamentar a sua casa sobre a rocha, que é Jesus, e todos serão salvos. Aleluia! Glória a Deus! Então essa é a palavra para você, família IDPB. Hoje é dia da gente adorar o Senhor, das famílias virem ao templo e ouvir a palavra do Senhor. Hoje de manhã na escola dominical, a moça fez uma pergunta para o pastor: qual a diferença entre escutar e ouvir? E ouvir, vocês estão ouvindo como estão ouvindo hoje aqui? Porque justamente, irmãos, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, diz Romanos 10:17. É aqui desse altar que Deus te alimenta. Como disse o pastor agora há pouco, através dos pregadores, Deus alimenta a igreja. Deus alimenta o seu lar através de você. Você é o sacerdote do seu lar. Você é o cabeça, a tua esposa é o corpo. É você que Deus espera que governe a sua casa, meu irmão. Eu quero concluir essa mensagem de hoje à noite dizendo isso para você. Fundamente a sua casa sobre a rocha que é Jesus. Como, Alex? Fecha teus olhos nesta noite. Senhor, tudo é possível para aquele que crê no Senhor. Porque a fé move as tuas mãos. E contigo nós podemos saltar muralhas. A gente sabe, Senhor, que abaixo de ti nosso bem mais precioso é a família. Porque, na verdade, no teu próprio coração, Deus, o Senhor sempre teve um desejo de ter família. Então, o pecado, tudo que aconteceu já fazia parte do teu plano, para que nós, como adotivos, tornássemos família do Senhor. E por isso o Senhor tem um zelo muito especial pelas famílias, Pai. Onde o inimigo tem tentado minar todo o tempo.
Mas eis aqui, Deus, as famílias representadas. Deus, eu quero profetizar essa palavra hoje à noite, que essas famílias, Pai amado, sejam fundamentadas na rocha que é Jesus, na rocha que é a Tua palavra, e sobre essas famílias, que a igreja do Senhor, a porta do inferno não vai prevalecer, porque elas estão firmadas no Senhor, que é a rocha, meu Pai. Ó Deus eterno, em nome do Senhor Jesus, Pai amado, ajuda-nos, Deus querido, a seguir adiante, a conduzir a nossa família, Senhor. Mas, Pai amado, abençoa a família destas igrejas, Pai, aqui, DPB e das outras igrejas, Senhor, porque o mundo aí fora, Senhor, precisa de um lar de verdade. Somos nós o modelo, somos nós o exemplo, vivendo em nossa casa. Então abençoa, Senhor, cada filho, cada esposa, meu Deus, cada irmão, abençoa cada um, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. E eu declaro, Senhor, que todo trabalhar de Satanás e seus demônios contra as famílias, amarrado, amordaçado e repreendido, eu mando embora para o lugar determinado pelo Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e digo que eles não têm direito legal sobre essas famílias, porque elas estão cobertas com o sangue do Senhor Jesus. E mais, diz a palavra do Senhor, que aqueles que são teu, a família que é do Senhor, o diabo não toca, pode até tentar, mas não vai tocar, porque ao redor dessa família está aquele, como pregou o Júnior, o leão que ruge. O leão que ruge, o leão que brada, e o falso leão foge, porque tu és o leão da tribo de Judá sobre as famílias, Pai amado. Oh, Pai querido, eu quero te agradecer, meu Deus, meu Pai, por esta palavra, Senhor, que o Senhor nos deu nesta noite sobre nossas famílias, meu Pai. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero pedir perdão se temos sido, Senhor Deus, incoerentes, temos deixado de orar, se temos vivido a nossa vida cristã de qualquer forma, se temos vivido paralelamente, aleatoriamente. Perdão, Senhor. Perdão pelos pecados na família, da masturbação, pecado do adultério. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, Pai querido. Perdão, Senhor, pelas brechas, pelos leitos que estão com mácula e ruga. Mas eu oro, Senhor, para que haja um arrependimento, para que haja um abandono, porque diz o Senhor que um coração quebrantado, Pai querido, e um espírito contrito, o Senhor não despreza. Mas Jesus, assim como o Senhor entrou na casa de Zaqueu e mudou toda a história, entra em nossa casa e muda todo o contexto da nossa história, muda todo o contexto da nossa família, Senhor, porque nada está perdido. Pois, Pai querido, como disse Josué, eu digo hoje, nós e nossa casa serviremos ao Senhor. Você e a sua casa servirá ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus nesta noite, Pai. Oh, glória a Deus. Irmãos, é isso. Eu não tenho mais nada a dizer. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. Pelo Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de nós. O Senhor cuida do pastor Marcos. Porque o Senhor, assim como o Senhor é médico das viúvas, o Senhor também cuida dos viúvos. E eu sei que Ele não está sozinho. Eu sei, Pai querido, que ele não está só, ainda que ele seja órfão, mas o Senhor o adotou. Ah, Pai amado, ele pode achar que não tem família, porque os seus filhos já têm as suas famílias, mas o Senhor é a família dele. O Senhor é a herança do sacerdote. O Senhor é aquele que cuida do nosso pastor, Pai amado. Oh Deus, eu quero te louvar pela vida do nosso pastor. Quero te louvar, Senhor Deus, por este formador de famílias, Pai amado, que tem nos dado a oportunidade de sermos usados pelo Teu Espírito Santo. Assim, nessa noite, Pai, eu te agradeço por essa oportunidade, em nome de meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo, meu pastor, muito obrigado.